bem-vindos a esse tutorial de introdução à biblioteca NumPy. Eu sou o professor Fabrício Murai, do Departamento de Ciência da Computação da UFMG, e hoje eu vou falar sobre essa biblioteca Python que serve para fazer manipulação de arrays numéricos e é super importante para quem vai trabalhar com ciência de dados. Eu queria começar com um exemplo da cidade de Los Angeles, que usa o NumPy para prever o despejo ilegal de inquilinos de apartamentos. Se você quiser saber mais sobre isso, você pode acessar esse link aí. Mas a pergunta importante é, por que será que eles usam NumPy e não outra biblioteca, ou mesmo as funções que já vêm com o Python? E a razão para isso é que o NumPy ele possui diversas funções pré-compiladas para manipulação de arrays numéricos que são extremamente rápidas. Não é à toa que ela se tornou a biblioteca numérica padrão para se trabalhar com ciência de dados usando Python. O NumPy serve também como base para outras bibliotecas populares, como o Pandas. Hoje, no nosso tutorial, a gente vai ver como utilizar a ajuda built-in dos Jupyter Notebooks e como trabalhar com essa estrutura de dados chamada arrays NumPy. A gente vai ver como criá-los, quais são os seus atributos e como fazer diversos tipos de indexação, etc. No finalzinho, a gente vai ver como fazer agregação do tipo obter mínimo, máximo, média desses arrays. Então, temos bastante coisa para falar. Eu vou trocar aqui para o nosso Jupyter Notebook, que vai ser usado durante o tutorial. Esse Jupyter Notebook é bastante extenso. Ele foi criado como parte de uma série de cursos da Microsoft chamado Microsoft Reactor. E é impossível cobrir o notebook inteiro nesse vídeo. Então, eu vou colocar um link para esse notebook e vocês podem fazer os exercícios que a gente vai deixar para trás. Okay? A primeira coisa que você precisa saber é como importar a biblioteca NumPy. Certo? E a gente vai importar o NumPy usando esse comando. Esse asNP aqui serve para criar um apelido para o NumPy, de maneira que eu não tenha que digitar NumPy.nome da função, eu posso digitar apenas np.nome da função. Eu poderia ter escolhido um outro apelido, mas esse aqui é considerado quase que uma convenção, que todo mundo usa. Para consultar a ajuda built-in, você precisa digitar, para obter ajuda sobre as funções do NumPy, você precisa digitar np. E apertar Tab. Então ele vai meio que autocompletar, mostrar as funções que você poderia utilizar. Se eu quiser saber mais sobre uma função, quais são os seus parâmetros, quiser acessar a documentação da função add, por exemplo, eu posso usar o ponto de interrogação aqui e executar essa célula. Eu posso executar clicando no Run ou apertando Shift Enter ou Ctrl Enter, que você preferir. Quando você faz isso, ele vai abrir uma janela aqui dentro com a documentação dessa função add. Ele mostra aqui quais são os parâmetros, parâmetros opcionais, etc. Uma outra forma de acessar a documentação é usando o Shift Tab. Quando você aperta Shift Tab uma vez, ele vai abrir uma versão reduzida da documentação. Se você apertar 2 vezes seguidas, ele vai mostrar um pouco mais sobre os parâmetros, etc. Por fim, se você apertar 3 vezes, ele vai mostrar a janela que a gente acessou, a documentação que a gente acessou usando o ponto de interrogação. Bom, os NumPy Arrays, que são essa estrutura básica, são essencialmente listas em que todos os elementos têm o mesmo tipo. Isso parece muito com as listas do Python. Então é natural que a gente possa criar um NumPy Array a partir de uma lista. Aqui tem um código explicando como é que funcionam as listas, né? Mas é importante que vocês atentem para essa diferença, né? Que o NumPy Array são listas onde todos os elementos têm o mesmo tipo. Isso permite com que esses arrays sejam armazenados de maneira muito compacta, economizando memória e também aumentando o desempenho das operações que a gente vai executar sobre eles. Para declarar um array do NumPy, eu posso passar como parâmetro uma lista de inteiros, como essa, por exemplo.
Se eu passar uma lista contendo alguns inteiros e um número real, ele vai fazer o upcast automaticamente e vai transformar tudo em floats, né? Tudo em números reais. O que acontece se a gente se a gente declarar um array que contém, por exemplo, uma string, a string A? Nesse caso, ele vai fazer sempre o upcast para a classe mais geral. Nesse caso, a classe mais geral é string, pois eu posso representar esses números usando strings. Então, quando a gente manda imprimir esse vetor, a gente vê que o dtype dele, que é o tipo, é Unicode de um ou menos caracteres. A gente pode forçar um tipo também, passando o dtype como argumento para o array. E nesse caso, eu estou forçando a minha lista de inteiros a ser representada como um array de float, né? Float 32. Por isso que tem esse pontinho aqui à direita dos meus números, indicando que eles são números reais. Bom, então a gente já sabe criar arrays manualmente, certo? E eu vou pular aqui esse exercício. O que será que acontece se a gente passar uma lista de listas? Nesse exemplo, eu tenho estou passando como argumento uma lista contendo 3 elementos, onde cada elemento é uma lista que também contém 3 elementos. Se você chutou que isso vai me dar uma matriz, você acertou. Isso aqui me dá uma matriz 3x3 de inteiros. Então essas são algumas formas manuais de se criar arrays. Algumas formas mais automáticas envolvem o uso de algumas funções do NumPy, como por exemplo a função zeros. Como é de se imaginar, a função zeros vai retornar um array de zeros, e onde o primeiro argumento é o formato, né, ou o tamanho desse array, e o segundo opcional aqui é o tipo. E eu estou criando um array com 10 elementos zeros iguais a zero no tipo inteiro. Se você não colocar o dtype, ele automaticamente cria um array de zeros em ponto flutuante. Continuando, eu posso usar a função once para criar um array de uns. Assim como eu posso passar um inteiro como primeiro argumento, eu posso também passar uma tupla. Quando eu passo a tupla 3, 5, isso aqui vai me dar uma matriz 3 por 5. Existe também a função full, que cria um array onde todos os elementos são iguais a um determinado valor, mas você poderia ter feito isso usando a função once e multiplicado por 3.14. A função aRange, cuidado, a range tem um único R, porque é um array criado a partir de um range. Funciona muito parecido com a função range do Python, onde eu posso especificar apenas um valor, e aí eu vou gerar os números de 0 a 20, sem incluir o 20. Eu posso colocar também um valor inicial, nesse caso, os números de 3 a 20. E se eu colocar um terceiro parâmetro, esse terceiro parâmetro é usado como passo. Então aqui, de 2 em 2. Tem a função linspace, que gera um array de 5 pontos, né? Nesse caso 5 pontos, igualmente passados entre 0 e 1, incluindo o 0 e o 1. Certo? Então eu tenho aqui intervalos de tamanho 0.25. Eu posso usar a função random, que fica dentro do módulo random, dentro da biblioteca NumPy, para criar um array aleatório, array de números aleatórios entre 0 e 1, distribuídos uniformemente. Então aqui eu tenho um array 3x3. Se você quiser usar uma distribuição específica, como a distribuição normal, você pode usar essa função de nome normal e passar para ele a média, o desvio padrão, e você tem, por fim, o formato dessa matriz, né? 3x3 nesse caso. Se você quiser especificar, essas são duas maneiras de você criar arrays de números reais, né?
Mas você pode criar arrays aleatórios de números inteiros usando a função randomInt, que vai escolher números inteiros entre 0 e 10, sem incluir o 10, de maneira uniforme. A função I serve para criar uma matriz de identidade, você só precisa passar a ordem. E a função empty, ela simplesmente aloca um espaço na memória para um array daquele tamanho. Por exemplo, A igual a npempty3 vai fazer justamente isso. Isso é útil quando você não quer gastar tempo inicializando vetores muito grandes que vão ser eventualmente sobrescritos por outros valores. Aqui tem uma lista de outras funções, tá? Algumas das que a gente viu e outras funções que você pode consultar depois. O NumPy permite você especificar os tipos dos arrays, a gente falou sobre isso. E aqui você pode consultar uma lista com esses tipos. E se você programa em C, vai ver que são tipos que você pode especificar em C. Isso não é uma coincidência. O NumPy ele é implementado em C. Por isso eles compartilham os mesmos tipos. Bom, vamos fazer um exercício aqui. Eu vou criar uma célula para que a gente possa criar um NumPy array. Desculpa, eu acabei criando duas vezes aqui por engano. Você pode criar vamos criar um NumPy array que é uma matriz 2x3. Tá? Como é que a gente faz isso? A gente pode criar manualmente, usando uma lista contendo duas listas. Cada uma dessas listas vai se tornar uma linha da minha matriz. Então, um exemplo aqui poderia ser esse aqui. Certo? Vou colocar o A aqui para que a gente veja o resultado final. A gente poderia também ter criado uma lista, um array de elementos aleatórios, 3x3, usando a função random. Ok? Beleza. Então a gente já sabe como criar NumPy arrays. O que será que a gente pode fazer com eles? Vamos declarar 3 arrays para usar como exemplos. E eu vou fixar a semente aleatória em 0 para que os resultados sempre sejam iguais sempre que executarmos esse notebook. Então aqui eu tenho um array A1 unidimensional de tamanho 6, inicializado aleatoriamente com inteiros entre 0 e 10, sem incluir o 10. Então qualquer coisa entre 0 e 9. Um segundo array A2, agora é bidimensional, dimensão 2, com 3 linhas e 4 colunas, também com inteiros entre 0 e 10, sem incluir o 10. Finalmente, um array A3 tridimensional. Então, você pode pensar de tamanho 3 por 4 por 5. A maneira mais fácil de pensar nesse array é como sendo 3 matrizes 4 por 5, uma na frente da outra. Okay? Então, inicializei esses 3 arrays. 3 atributos importantes dos arrays são NDIN, Shape e Size. Vou executar essa célula para a gente ver o que é cada um. O que são esses atributos do array A3. NDIN, nesse caso, é 3, que é o número de dimensões. Shape é a tupla que a gente inseriu lá no size, certo? 3 no size do randomInt. Então, é a tupla 3, 4, 5, indicando os tamanhos em cada uma dessas 3 dimensões. Finalmente, size contém o número de elementos do vetor A3. Não confundir com len de A3. Len de A3 vai retornar o tamanho da primeira dimensão, que nesse caso é 3. A gente pode consultar também o dtype desse array. Nesse caso é inteiro. Bom, para a gente indexar elementos desse array, no caso um array de uma dimensão, com um A1, é exatamente igual como a gente faria com uma lista, certo? Então, está aqui o A1, para indexar o elemento 0, A1, 0, entre colchete 0, indexar o elemento 4, o quinto elemento dessa lista, A1 entre colchete 5.
Da mesma forma como nas listas, a gente pode usar índices negativos para nos referir às posições a partir do final. Então, esse aqui é o último elemento, o penúltimo elemento e assim por diante. Vou pular esse exercício e a gente vai falar sobre slicing agora. Na verdade, antes de falar sobre slicing, vamos cobrir o caso de duas dimensões. Aqui o meu vetor A2, 3x4, né, meu array A2. E a gente poderia pegar o elemento da primeira linha, da primeira coluna, assim como a gente faria com uma lista de listas. Dessa forma aqui, A2, colchete 0, colchete 0. Certo? Mas quando a gente trabalha com arrays, existe uma notação um pouco simplificada, né, uma sintaxe um pouco simplificada, onde a gente separa as coordenadas por vírgula. Então, tenho A2, colchete 0,0, também retorna o mesmo elemento. O que será que o 2, 0 vai retornar? Linha 2, coluna 0, é o elemento 1. E, por fim, quem será que o A2, 2 menos 1, vai retornar? Menos 1 se refere, nesse caso, à última coluna. Então, o elemento 7. A gente também pode usar esses índices para poder alterar valores do array. Então, a gente pode alterar o valor da posição 00 por 12, dessa forma. Assim como a gente pode fazer com um array unidimensional. Finalmente, vamos falar sobre slicing. Slicing de arrays unidimensionais funciona de maneira muito parecida com slicing de listas. Né? A gente pode simplesmente especificar o start e o stop, certo? Ou a gente pode especificar esses três parâmetros, né? Start, stop, step, todos separados por 2 pontos. Então aqui eu inicializei, criei um vetor usando aRange, né? Então eu tenho os elementos os números entre 0 e 10, sem incluir o 10. Se eu quiser pegar os 5 primeiros elementos, eu posso fazer um slice de 0 a 5, certo? Mas se eu não especificar o valor de início, ele entende o 0 como sendo o padrão. Se eu quiser pegar os elementos a partir do elemento 5, eu posso fazer isso aqui. Eu poderia especificar o 10, né, como sendo o índice antes do qual ele vai parar. Mas se eu não colocar nada, ele vai até o final do vetor. Tá? Exatamente o mesmo resultado. Posso pegar alguma coisa no meio, posso ir do início até o final, pulando de 2 em 2, ou posso ir do 1 até o final, pulando de 2 em 2. Bom, agora um exercício. Você pode pausar esse vídeo se você quiser um tempo para pensar. Como é que a gente faz para acessar os últimos 5 elementos do array A? Para fazer isso, a gente vai usar slice, certo? E, claro, a gente sabe que A tem 5 elementos, então eu poderia pegar dos 5... A tem 10 elementos, então eu poderia pegar dos 5 em diante. Mas é muito mais intuitivo, né, ou muito mais legível, você pegar e usar o índice negativo menos 5. Né? Quer dizer, é o quinto último elemento até o final. Para reverter os elementos de um array, você pode usar 2 pontos e passo menos 1. Ele vai... nesse caso, ele entende o padrão para o start como sendo o final do vetor, o padrão para o end como sendo o início do vetor, certo? E ele vai automaticamente retornar o array revertido. Ok. Vamos ver agora o caso multidimensional. Aqui a gente tem o nosso vetor, nosso array A2. Tá? Acho que é mais correto falar array do que vetor. Para retornar as 2 primeiras linhas, eu posso simplesmente fazer isso aqui. Se eu quiser retornar as 2 primeiras linhas e não todas as colunas, mas apenas as 3 primeiras colunas, eu posso adicionar um vírgula 2.3. Tá? Então a gente usa um pouco daquela noção de sintaxe reduzida, né, para se referir a linhas e colunas. Eu posso também inverter todas as linhas, inverter as colunas dessa outra forma aqui. Bem, vou pular o exercício e vamos ver como é que a gente faz para acessar colunas e linhas individuais de A2 ou de arrays multidimensionais de maneira geral.
Para acessar a coluna 0, né, que é a primeira coluna, eu posso fazer slicing. Eu posso fazer isso como sendo um slicing de todas as linhas e colocar aqui o índice 0 especificamente para retornar a primeira coluna de índice 0. Observa que uma vez que eu fixo uma das dimensões, eu deixo de ter uma lista de listas, né, e passo a ter uma única lista. Tá? Ele está me retornando a primeira coluna como sendo uma lista, tá? Ou um array. Da mesma forma, eu posso obter a primeira linha de A2, né, passando o 0 aqui como primeiro argumento e 2 pontos, dizendo que ele tem que pegar todas as colunas. Tá? E aí a gente deixa de ter um array bidimensional e passa a ter um array unidimensional. Okay? Isso é importante. Uma coisa que vocês não podem esquecer, que é super importante, é que quando você faz slicing, você não tem uma cópia independente do array original. Você tem, na verdade, um ponteiro que aponta para as mesmas posições de memória que o vetor original. Isso quer dizer que se você fizer uma cópia, isso quer dizer que ele é um view, né? Ele não é uma cópia. Quando você faz uma mudança, né, uma modificação num view, você modifica também o array original. Então aqui tem um exemplo. A gente tem um A2 e eu vou criar um slice, eu vou fazer o slice de A2, pegando as duas primeiras colunas, as duas primeiras linhas. Eu vou chamar isso aqui de A2 sub. Se eu substituir o primeiro elemento de A2 sub por 99, eu tenho isso aqui. Só que um efeito talvez indesejado disso é que você mexeu também no primeiro elemento de A2. Tá? Em geral, um slice, quase sempre, um slice é um view do array original. Uma exceção é que nesse exercício, quando você inverte tanto as linhas quanto as colunas de A2 simultaneamente, é impossível ter um view do array original. Então ele vai retornar uma cópia que, se for modificada, não modifica o array original. Bom, e se eu não quiser modificar o array original? Se eu quiser realmente trabalhar com uma cópia dele? Para isso, você vai ter que chamar a função .copy do array. Tá? Eu não disse aqui em cima, mas esse mesmo efeito indesejado acontece quando você faz, por exemplo, B2 igual a 2. Tá? Eu vou imprimir aqui A2, eu vou modificar o primeiro elemento de B2, vou colocar aqui -1, e vou imprimir A2 de novo. E aí a gente vai ver que, embora B2 não seja um slice, né, seja uma outra variável, ele aponta para a mesma posição de memória que o A2. Muitas vezes a gente quer realmente uma cópia independente, e para isso a gente tem que chamar essa função .copy. Tá? Então aqui tem um exemplo onde criei uma cópia de A2, criei uma cópia fiz o slice desse A2 e criei uma cópia e salvei nessa variável A2 subcopy. Agora eu modifiquei essa cópia e essa modificação não tem efeito sobre a matriz original. Reshaping é uma função também muito importante, é uma funcionalidade muito importante do NumPy. Imagine que você queira definir um grid, né, 3x3, uma matriz 3x3, contendo os números de 1 a 9. A função arrange, ela não permite você especificar o formato, né, do array de saída. Ele sempre vai te dar um array unidimensional. Mas você pode chamar o reshape a partir desse array e dizer para ele qual formato que você quer que ele tenha. É claro que ele só vai funcionar se o número de elementos do array de saída, né, no caso 9, for igual ao número de elementos desse meu array aqui. Tá? Então aqui funciona perfeitamente. E aí muitas vezes você vai se deparar com uma situação onde você tem um array, sei lá, 1 por n, 1 por 3. Né? Na verdade, nesse caso aqui, a gente tem um array de uma única dimensão. Né? Corrigindo aí o que eu falei antes, é um array de dimensão, né, de shape 3. Certo?
E aí eu quero tornar esse array unidimensional em um array bidimensional, uma matriz linha, 1×3, certo? E aí eu posso chamar o reshape desse vetor. Existe uma outra forma de fazer usando np_new_axis, que eu não vou explicar, porque ela é menos geral que o reshape, mas é importante que vocês saibam que ela existe, ok? Bom, muitas vezes você quer concatenar, né, juntar dois ou mais arrays, ou quer fazer o contrário, você quer pegar um array e quebrá-lo em arrays menores. Aqui tem um exemplo onde eu tenho um array 1, 2, 3 e um array 3, 2, 1 e quero concatenar esses dois arrays. Para isso a gente vai usar a função np_concatenate, passando como argumento a lista dos arrays que eu quero concatenar. Ok? Então ele vai, no caso desses arrays unidimensionais, né, ele vai criar um array unidimensional cujo tamanho é a soma dos dois tamanhos. Você não precisa passar necessariamente você não está restrito a passar duas listas, né? Você pode passar você pode passar uma lista de quantos arrays você quiser. Então tem um exemplo aqui com 3 arrays. No caso de grids, certo? No caso de arrays bidimensionais, a gente tem que pensar um pouco sobre o que é que vai acontecer, tá? E eu vou adiantar que, por padrão, ele entende que a gente vai colocar um array embaixo do outro. Ou seja, eu vou crescer ele no sentido da primeira dimensão, que nesse caso é a dimensão das linhas. Então, se eu fizer isso aqui, tenho a matriz grid, né, ela é 2×3, eu tenho como resultado uma matriz 4×3. Ok? Eu vou fazer esse exercício aqui para mostrar que é possível concatenar na dimensão das colunas, especificando qual é o axis em que você quer crescer essa matriz. Tá? Por padrão, ele faz axis igual a 0, né, que é o axis das linhas, mas você pode especificar outros axis, como, por exemplo, o axis das colunas. Analogamente, ou de maneira contrária, a gente pode fazer um split de um array em arrays menores. Passando para a função np_split, o array que a gente quer quebrar e também as dimensões, né? Desculpa, não as dimensões, mas a lista de índices onde eu quero fazer essas quebras. Então, essa lista aqui de 2 elementos vai resultar em 3 arrays. Um que vai do 1 e para antes do elemento 3, né? Ou seja, ele pega os elementos 0, 1 e 2. Okay? O segundo array ele vai do elemento 3, ele vai do elemento da posição 3 até e para antes do elemento da posição 5. E o terceiro vai da posição 5 em diante. Okay? Então, aqui esse é o resultado do split. A gente pode chamar também um split para 2 dimensões. Né? Mas o que ele vai fazer Desculpa. A gente pode também chamar o split para 2 dimensões, mas é um pouco mais complicado, então eu sugiro que vocês consultem essas células depois. Bom, além de indexação simples e slicing, existe uma indexação chamada fancy indexing, que pode ser traduzido como indexação chique. Né? Não sei se é uma boa tradução. Aqui eu inicializei um gerador de números aleatórios com a semente 42 e eu posso chamar esse rand, né? Posso chamar as funções do módulo random diretamente a partir desse meu gerador rand. Aí aqui eu tenho um vetor de 10 posições com números entre 0 e 100, sem incluir o 100. Muitas vezes a gente não quer um slice, porque um slice ele necessariamente vai usar índices contíguos ou pelo menos índices igualmente espaçados, certo? De um array. Muitas vezes eu tenho uma lista de índices 3, 7 e 4, 3, 7 e 2,
e quero que você me retorne os elementos nessas posições. Então, a gente vai criar uma lista com esses índices e vai passar aqui como argumento, né, para os colchetes. Tá? Isso aqui é chamado de Fancy Indexing. Então, o Fancy Indexing é diferente de Slicing, porque Fancy Indexing eu tenho uma lista, né, de índices que não são necessariamente contíguos. E uma outra diferença fundamental é que ele não retorna um view, ele retorna necessariamente uma cópia do array original, que se for modificada não impacta, né, não modifica o array original. Eu posso fazer também um Fancy Indexing passando um array bidimensional, tá? Mesmo que o meu array original seja unidimensional, eu posso passar um índice que é um array bidimensional. O que ele vai fazer é criar uma matriz com as mesmas dimensões, usando esses índices aqui para preencher, né? Para preencher essa matriz de mesma dimensão. Bom, no caso de arrays bidimensionais, aqui eu tenho um array que vai de 0 a 11, inclusive, né? Um bidimensional 3x4, uma matriz 3x4. Eu posso passar uma lista de índices, uma lista de linhas e uma lista de colunas, né? Da mesma forma como a gente fez com indexação simples. Só que um detalhe importante aqui é que ele vai casar linha 0 com a coluna 2 e vai me retornar um elemento. Ele vai casar linha 1 com coluna 1 e vai me retornar o elemento nessa posição, assim como vai me retornar o elemento da posição 2, 3. Então isso aqui, na verdade, vai me retornar um array unidimensional com 3 posições. Talvez muitas vezes não é isso que você quer fazer. Digamos que eu queira retornar eu quero retornar as linhas 0, 1 e 2, e dessas linhas eu quero retornar as colunas 2, 1 e 3. Uma maneira de fazer isso é usando, dessa forma aqui, tá? Onde eu vou especificar as linhas primeiro, e aí eu digo para ele, olha, as linhas eu estou especificando a partir de uma lista, né? Ou seja, Fancy Index, e eu quero todas as colunas. Então eu extraí as linhas, e uma vez que você extraiu as linhas, a gente pode extrair as colunas, dizendo, olha, então dessa array resultante eu quero todas as linhas e as colunas especificadas da lista call. Ok? Existe uma outra forma de fazer usando NP-New-Axis, que se baseia em uma ideia chamada broadcasting, que eu vou apresentar mais adiante. Tá? E é claro que você pode combinar essas diferentes formas de indexação. Então aqui eu tenho uma indexação simples, né, da linha 2, com Fancy Indexing de coluna. Aqui eu tenho Slicing da linha 1 em diante, com a mesma lista de colunas. E eu posso fazer também, posso criar também máscaras para máscaras booleanas para dizer quais colunas eu quero retornar. Eu vou simplificar um pouco esse exemplo aqui, eu vou colocar aqui 2 pontos para ele retornar todas as linhas. E aqui, quando eu crio esse array booleano, né, basicamente eu estou criando um array, eu vou até imprimir esse array mask aqui. Eu estou criando um array true, false, true, false. Né? Quando eu especifico o the type igual a bool, ele vai converter isso para true, false. E quando eu passo esse array booleano cujo tamanho é igual ao número de colunas de AR2, ele vai me retornar a coluna 0, ele não vai me retornar a coluna 1, vai me retornar a coluna 2 e não vai me retornar a coluna 3. Então ele vai me retornar 2 colunas dessa matriz. Ok? A gente pode também modificar valores usando Fancy Indexing. Então eu tenho aqui um array de 0 a 10, excluindo 10. E quero colocar nas posições 2, 1, 8 e 4 o valor 99. Então a gente pode usar Fancy Indexing para fazer isso.
A gente também pode usar fancy index para subtrair, somar, multiplicar, etc., um determinado valor às posições correspondentes no índice, né? Existem casos em que você pode querer passar elementos repetidos, né, para sua lista no fancy index, mas não é muito intuitivo o que vai acontecer e a gente nem tem tempo para explicar, então eu vou sugerir que vocês voltem aqui depois. Ou, como regra geral, né, se você não entende muito bem o que vai acontecer, tente evitar, né, evite ao máximo usar índices repetidos quando você estiver usando o fancy index. Okay? Muitas vezes a gente quer ordenar um array, então a gente tem aqui um array, o array 2, 1, 4, 3, 5, e você pode chamar a função sort da biblioteca NumPy para fazer isso. O que essa função faz é retornar um outro array, tá? Então é uma cópia independente na memória, contendo os elementos ordenados. Isso não altera de maneira nenhuma o conteúdo de A, ou seja, não é uma função in place. Às vezes você quer basicamente retornar o array ordenado, né, e é isso que você quer usar. Então a gente poderia fazer isso, ou de maneira que seria um pouco mais eficiente, seria chamar o próprio sort dessa classe array. Tá? Então esse sort ele vai fazer a ordenação in place, sem criar espaço adicional de memória. Tá? Então é um pouco mais eficiente em termos de memória. Às vezes a gente não quer saber, não quer o vetor ordenado, mas quer a lista dos índices, né, ordenados do menor para o maior. Tá? Então aqui a gente tem esse mesmo vetor, mesmo array, 2, 1, 4, 3, 5, e eu quero saber quais são os índices, né, que me dão a ordem do menor para o maior. Então, o índice 1 corresponde à menor posição, tá? O índice 0 corresponde à segunda menor posição, e assim por diante. Se você usar esse vetor, esse array B, né, para fazer fancy index, você vai ter o array ordenado. Tá? Isso aqui é muito útil quando você quer saber, eu quero saber qual é o valor do terceiro menor elemento. Tá? Ok. Deixa eu ver aqui onde é que a gente está. Ordenação. Ok. E no caso bidimensional, né, que eu tenho uma matriz 4 por 6, tá? E o que significa ordenar uma matriz? Tá? Vamos ver o que acontece se a gente chamar simplesmente o npsort de table. Se você for ver o que ele está fazendo, é ordenando cada uma das linhas. Tá? Cada uma das linhas que a gente tem antes está sendo ordenada. Às vezes a gente quer ordenar as colunas. Então a gente pode passar esse axis igual a 0. Mas espera aí, professor. 0 não se refere às linhas, por que axis igual a 0 vai me ordenar as colunas? A razão é muito simples. Esse axis igual a 0 indica sobre qual eixo, né, ou sobre qual dimensão eu estou iterando. Então, quando eu estou iterando sobre as linhas e tem uma coluna fixa, isso quer dizer que eu estou ordenando a coluna. Né? Então, tem a coluna 0, estou iterando sobre as linhas, eu estou ordenando aquela coluna. Se você colocar x igual a 1, que é o padrão, ele vai ordenar as linhas. Ok? Algumas vezes, você não precisa ordenar o vetor inteiro. Você quer apenas obter os k menores elementos ou os k maiores elementos. Principalmente quando os vetores são muito grandes, ordenar usando sort é muito caro. Então, existe o conceito de ordenação parcial, onde você quer simplesmente obter os k menores ou os k maiores, que pode ser realizado através da função partition. Tá? Eu não vou entrar em detalhe, mas é importante que vocês saibam que existe,
principalmente quando forem trabalhar com arrays que são muito, muito grandes, cujo custo para se ordenar é muito elevado. Em termos de custo, né, para se ordenar um array, você tem n log n, mas o custo para se obter uma partição dessas é muito menor. Bom, uma ideia fundamental quando você trabalha com NumPy é a ideia de você vetorizar o seu código. E uma coisa que ajuda a gente a vetorizar o código são as Universal Functions. A gente vai ver o que são essas funções agora. Aqui tem um código, né, que recebe um array, com um array de números, né, números reais ou números inteiros como entrada, e ele aloca, né, um outro array usando aquela função empty para a nossa saída, e ele vai preenchendo esse array de saída com o recíproco dos elementos do array de entrada. Então, basicamente, ele inverte o array de entrada elemento a elemento. Tá? Então, aqui tem um exemplo do uso desse código para um array aleatório de 5 posições, onde a gente chama essa função compute reciprocals para esse meu array. Tá? Beleza, executou rapidinho, ótimo, né? Então, para que eu quero saber sobre essas Universal Functions, né? Para que eu quero fazer vetorização? Vamos ver quanto tempo ele levaria para executar caso o array tivesse 1 milhão de posições. E para isso a gente vai usar a função mágica do Jupyter, né? Na verdade do IPython, chamada timeIt. As funções mágicas, e elas têm esse nome mesmo, elas são acessadas, elas podem ser utilizadas usando o sinal de porcento. Então aqui eu executei esse código, essa função, 7 vezes e calculei a média de o padrão do tempo de execução. 2,65 segundos. Não é o fim do mundo, mas vamos ver quanto tempo levaria para fazer isso usando um código vetorizado, né? Fazendo uso dessas Universal Functions. Essas Universal Functions, ou UFUNC, né, são implementadas em C, são estaticamente tipadas, né, são compiladas e executam muito, muito mais rápido. Quando você faz 1 dividido por esse nosso big array, ela vai chamar a UFUNC correspondente, tá? Que é o NP divide. Vamos ver quanto tempo leva para executar esse código aqui. Tá? A gente levou 3,43 milissegundos. Né? Lembra que a gente tinha levado 2,65 segundos. Ou seja, o código vetorizado leva da ordem de 1000 vezes menos tempo para executar. Aqui tem alguns exemplos de UFUNCs. Tá? Todos aqueles operadores que a gente usa, né, com arrays, eles chamam as UFUNCs correspondentes, que estão listadas nessa tabela aqui. Algumas outras funções importantes são absolute, né, do NumPy, que retorna os valores absolutos, elemento a elemento. ABS também faz a mesma coisa. Tem funções exponenciais, função de potência, função logaritmo. E tem algumas funções bem especializadas, também com código compilado, que podem ser encontradas na biblioteca SciPy, que é como se fosse uma espécie de biblioteca irmã do NumPy. A gente vai ver também rapidinho como fazer agregações no NumPy. E agregações normalmente se referem a calcular o mínimo, o máximo, média. Isso é o equivalente ao reduce do paradigma MapReduce. Né? Então aqui eu gerei um array de 100 posições, né, aleatórias entre 0 e 1, e somei esse array, né, usando a função sum do Python. Né? Observa que não é uma função do NumPy. O Python também implementa uma função sum, que pode ser usada sobre qualquer variável iterável, né, variável de tipo iterável. Se você tivesse que adivinhar, né, se você adivinhou que o NumPy também implementa a função sum, você acertou. E o resultado pode dar um pouco diferente, porque o NumPy ele é mais preciso do que o sum do built-in do Python. Tá? E se você tivesse que chutar, né, qual deles é mais rápido, e se você tivesse chutado que o NumPy é mais rápido,
você teria acertado também. Então aqui tem um vetor de 1 milhão de posições. Eu estou comparando o tempo da função sum com a função npSum. Tá? Está levando um certo tempo para executar. A gente tem o resultado aqui da sum, 183 milissegundos. Né? Ele executou 7 vezes, 7 runs com 10 loops cada, né? E o outro levou 740 microsegundos. Né? Não chega a ser 1000 vezes mais rápido, mas talvez umas 500 vezes mais rápido. Algumas outras funções de agregação, além da soma, né? Tem um mínimo, um máximo. E essas funções também podem ser executadas sobre vetores bidimensionais, como por exemplo esse aqui, né? esse array 3x4 aqui. Quando a gente chama sum, ele vai somar todos os elementos, mas às vezes a gente quer uma soma das colunas, certo? Então quando você passa x0, vou colocar aqui sum, né? Porque a gente está falando de sum. Quando você passa x0, ele vai iterar sobre as linhas e retornando a soma de cada coluna. Por isso, quando eu faço 3x4, ele vai me retornar um vetor de tamanho 4, né? Porque são 4 colunas. E aí você poderia ter feito o mínimo ao invés de soma aqui também. E se você quisesse somar sobre as linhas, ou tirar o mínimo sobre as linhas, usaria access igual a 1. Aqui tem várias outras funções de agregação, certo? Essas funções também são extremamente eficientes. Então, a gente tem produto, média, desvio padrão, percentil e outras funções também. Por fim, a última coisa que a gente vai falar hoje é de broadcasting. Broadcasting é uma função automática do Python, tá? É uma funcionalidade, na verdade. E a ideia é a seguinte: imagina que eu queira fazer operações com arrays cujas dimensões não batem. Peraí, professor, por que você queria fazer isso? Né? Qual o sentido de você pegar e somar, né, subtrair arrays de dimensões diferentes? Pensa no seguinte, vou te dar um exemplo. Imagina que a gente queira somar um vetor linha a cada uma das linhas de uma matriz. Claro que você poderia criar um array, né, fazendo cópias desse vetor linha, mas isso é muito inconveniente, né, dá muito trabalho. Então, existe essa ideia de broadcasting, né, do NumPy, que vai fazer isso automaticamente para a gente. Em vez de usar os exemplos que estão aqui, eu vou criar um novo exemplo. Tá? Então, imagina que eu queira somar um vetor linha a uma matriz 3x3. Vou inicializar essa matriz aqui, aleatoriamente, random.random 3x3, e vou criar um vetor aqui. Eu vou criar aleatório para a gente conseguir ver melhor o que está acontecendo. Tá? Na verdade, eu quero fazer com que ele seja uma matriz linha. Certo? Quando eu somar M com V, ele vai pegar essa matriz linha e vai ver que, olha, essa aqui é uma matriz 1x3. Se eu tirasse uma cópia dessa linha, certo? 3 vezes, eu teria uma matriz 3x3 que poderia ser somada com esse vetor, com esse array M. E é justamente isso que ele faz, né? Tira a cópia desse vetor 10, 20, 30. Da mesma forma, eu poderia ter feito, somado um vetor coluna, né? Somado uma matriz coluna a essa matriz M. E eu consigo transformar esse V, que é uma matriz linha, em uma matriz coluna, simplesmente transpondo esse vetor. Para transpor o vetor, eu posso usar ponto .t, que me dá a transposta desse vetor. Se eu somar M com T, ele vai pegar essa coluna 10, 20, 30 e vai replicar. E aí a gente tem esse resultado aqui. Observe que eu poderia também ter somado um vetor coluna com um vetor linha. E o resultado disso aqui vai ser uma matriz, porque ele vai pegar o vetor, ele vai pegar esse array, esse primeiro aqui que é 3x1, e ele vai pegar outro array que é 1x3, e vai dizer o seguinte: olha, eu tenho que igualar o número de colunas do primeiro ao número de colunas do segundo, e tenho que igualar o número de linhas do segundo ao número de linhas do primeiro. Isso aqui vai me dar uma matriz. Tá? Aqui é muito fácil a gente ver que um é coluna e o outro é linha, né? Mas às vezes a gente está trabalhando com dois vetores aqui
e esquece, né? Dois arrays, e esquece que um é linha e outro é coluna. E a gente está fazendo essa soma, achando que está fazendo a soma elemento a elemento, que isso aqui vai me dar um array, que vai me dar uma linha ou que vai me dar uma coluna, e no final das contas a gente tem uma matriz. Por isso, o broadcasting é muito útil, mas você tem que tomar um certo cuidado para garantir que as dimensões das matrizes que você está utilizando fazem sentido. Broadcasting tem algumas regras um pouco mais detalhadas, a gente não tem tempo para cobrir, então eu recomendo fortemente que vocês deem uma passada por esse notebook depois. Ok? Então, apenas revisando aqui o que a gente viu como acessar a ajuda built-in, né, usando o tab para autocompletar e usando o sinal de ponto de interrogação ou shift tab para obter a documentação de uma função específica. A gente viu como criar arrays NumPy, que são listas de tipo fixo, né? A gente viu os atributos anyGen, shape e size, né, número de dimensões, forma, né, o formato da matriz e o número de elementos. A gente viu como indexar elementos, como fazer slicing, né, ou fatiar arrays, como fazer o reshape, como concatenar dois ou mais arrays e como quebrá-los. A gente viu como fazer fancy indexing. A gente viu como ordenar arrays ou retornar um array ordenado ou fazer in place. A gente viu como fazer agregações, usando, por exemplo, as funções mínimo, máximo, soma, etc. Tá? E por fim a gente viu broadcasting, que permite aplicar operações sobre arrays de tamanhos diferentes. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.